Fala pessoal, Miguel aqui de novo. Esse é o Decode, o podcast para a gente decodificar as principais tendências tecnológicas do mundo hoje. Estamos de volta aqui nessa quarta temporada. Esse é o episódio número 51. A gente já falou sobre antropologia do metaverso, investimento em NFTs, as novas inteligências artificiais e os seus limites. E hoje a gente vai falar sobre um dos temas que eu mais estava ansioso para conversar, sobre realidade virtual e realidade aumentada e realidade mista. Se você gostar do que ouvir, não esquece de seguir, clicar no sininho. Se você está no Spotify, dá 5 estrelas, porque isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas. E se você gostar muito mesmo, seja um financiador, um patrono do podcast. Vou colocar um link na descrição sobre isso. Então, tudo certo, vamos lá. Fragmento do artigo Realidade Aumentada, Passado, Presente e Futuro, de Rodrigo Arnaud, publicado na revista Top Level ano passado, em 2021. Os conceitos de realidade aumentada remontam mais de 120 anos no universo ficcional, quando o escritor Lyman Frank Baum, autor de uma série de livros românticos infantis, incluindo O Maravilhoso Mágico de Oz, escritos publicados a partir de 1900, menciona em sua primeira obra a ideia de um display, o óculos eletrônico que sobrepõe os dados, pessoas à vida real, denominado como um marcador de personagem. O mais curioso nessa história toda, literalmente, é que na criativa e visionária imaginação de Baum, ele projetou o que hoje é uma realidade, por exemplo, em qualquer transmissão de vídeo com o uso de QR Codes para interações com a audiência. Além de amplas utilizações com conteúdos diversos de realidade aumentada disponíveis hoje, mais de 100 kits de desenvolvimento de aplicações especificamente voltados para a realidade aumentada e dezenas de óculos com tecnologia de realidade aumentada embarcada, inclusive misturadas com realidade virtual, a gente tem hoje essa ideia de uma tecnologia de realidade mista, um Mixed Reality. O Rodrigo Arnaud, que está aqui hoje comigo para conversar sobre isso, e é o autor desse artigo, que a gente acabou de ler um fragmento, ele é o cara de inovação do Grupo Companhia das Letras, cofundador do Instituto Brasileiro de Ciência e Inovações e fez mestrado em Inteligência Artificial na USP. O Rodrigo ele é o responsável por a gente conseguir acompanhar os jogos de futebol na televisão brasileira com aqueles indicadores ali em cima do campo, cálculo de distância, simulação de jogadas numa mesa na frente dos apresentadores. E isso me fascina muito, essa ideia de usar um jogo digital, o tabuleiro virtual na frente dos apresentadores, para representar um jogo real, o gramado, a bola, os jogadores se movimentando em função dela. É uma situação que inverte um pouco a minha lógica mais instintiva de relacionar a virtualidade com a realidade. E eu chego a ficar em dúvida se a realidade mista ela tem a ver só com a realidade virtual e aumentada, ou se ela incorpora também todas as outras realidades numa só. E eu estou muito feliz de ter o Rodrigo aqui hoje para filosofar sobre esse tipo de coisa comigo. Rodrigo, a gente está vivendo essa era do metaverso, da Web3. Tanto a realidade virtual quanto a realidade aumentada tornaram-se tecnologias fundamentais para o desenvolvimento dessa nova frente, desse novo momento da internet. Está sendo, digamos assim, divulgado por aí, né, esse novo momento da internet, especialmente pelo fato dessas tecnologias criarem um universo só digital para os seus usuários. Esse texto você fala do Mágico de Oz e quando eu entro, por exemplo, no Decentraland ou no Second Life ou no Sandbox, que são metaversos ainda que eu uso uma tela para entrar, eu acho que eu sinto aquela sensação da Alice, né? A gente estava até conversando sobre isso antes de gravar. Eu consigo sentir aquele estranhamento em relação ao ambiente. E quando eu coloco um óculos de realidade virtual, aí eu tenho certeza, porque não é mais uma tela, eu estou imerso ali, de fato, num outro lugar, né? A minha sensação me diz isso. Por outro lado, a gente tem a realidade virtual e a realidade aumentada, assim como outras tecnologias, elas sempre costumam aparecer de vez em quando como a próxima grande revolução. Eu me lembro nos anos 2000, eu me lembro de notícias falando que não era uma previsão que daqui a tanto tempo a gente vai ter realidade virtual, eles afirmavam que a realidade virtual ia chegar na casa de todas as pessoas de classe média nos Estados Unidos, né? Eu lembro de propagandas para o público lá e tinha esse viés. E isso não aconteceu e a Alexa já está fazendo isso. Antes da realidade virtual, da realidade aumentada entrar na casa das pessoas, a Alexa já está entrando lá. E aí eu vou começar com 3 perguntas e você pode escolher por qual delas você quer responder primeiro. A primeira é por que a realidade virtual, a realidade aumentada desperta esse tipo de sensação sempre que vem à tona, vem com esse viés de vai mudar a forma como a gente vive? Será que dessa vez vai massificar mesmo? As pessoas vão ter dispositivos nas suas casas, assim como temos celulares e como temos computadores, dispositivos especificamente relacionados a ambientes imersivos, realidade virtual, realidade aumentada? E quais são as principais diferenças e semelhanças entre realidade aumentada e virtual, que acaba sendo também um conceito que
Bom, a gente próprio mistura uma nova tecnologia que é a realidade mista, mas ainda assim eles ainda têm as suas diferenças. Então, é isso. Por onde você quer começar? Legal, Miguel. Muito obrigado aí pelo convite, né? Agradeço ao Gabriel aí também por fazer essa conexão. Agradeço o pessoal lá do Era Transmídia, o Leonardo Cruz lá do Rio que fez essa indicação aqui. Eu acho que a gente tem bastante perguntas para poucas respostas, né? Vamos começar assim já, né? E a gente tem muita obviedade, né? Muitos raciocínios Uhum. óbvios. Eu vou começar pelo que eu estou lembrando das suas perguntas. Eu Você repito, depois não tem problema nenhum. repete as que eu É bom que a gente esqueci. começa pela que te chamou mais atenção. Que é a febre dos Estados Unidos de usar a realidade virtual nas casas das pessoas. Eu nem sabia que teve essa febre assim do jeito que você colocou, né? Mas é uma visão verdadeira, remete a muitos estudos, pesquisas. Estava vendo outro dia, cara, uns vídeos da Microsoft. A Microsoft tem uma série que é A Casa do Futuro, e ela a cada 10 anos lança um episódio. E eu estava vendo, cara, é assim, é tudo Microsoft, né, o sei lá, o micro-ondas, a geladeira e as crianças não vão pra Aham. escola, usam um negócio ali que tem aula ali em casa mesmo. Eles realmente têm essa fetiche, realmente tem. Isso que você tá falando é uma coisa, assim, real mesmo. Quando você disse isso, Miguel, eu consegui buscar nos calabouços do meu cérebro, né, os óculos 3D, né, que virou febre há 20 anos atrás, 15 anos atrás, nos anos 2000, né? Inclusive, o cinema naquela época achou que teríamos apenas filmes com óculos daqui para frente. E nas casas, para quem estava muito ligado em videogames, os games começavam a se transformar com esses óculos, que leva o conceito da realidade virtual para esses óculos, que traz um pouco da realidade aumentada. Esses óculos que a gente tinha no cinema, né, eles remetem a outra coisa também, que são os óculos anaglifos, né? Sem techniquez, né? São aqueles óculos vermelho e azul, né? Ele tem um pedaço de plástico vermelho, um papel celofane, sei lá, né? Vermelho e um azul. E aí essas cores, se você tem uma imagem que tem uma parte vermelha e uma parte azul, com esses óculos você consegue ter essa diferença e aí tem aquele efeito do 3D. Mas antes disso, a gente tem aqueles presentes, aqueles souvenirs quando a gente visita. Por exemplo, a gente vai a Fátima, Portugal, ou visita Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, a gente tem aqueles, eu não sei, ele era um triângulo assim que você olhava com um olho seu só. Lá dentro tinha um filminho que você via, você observava a imagem, né, da Nossa Senhora Uhum, Aparecida ou da Fátima em uhum. Eu 3D, me lembro disso também. né? Você olhava lá Eu me dentro. lembro disso. Aquele filme que tem ali dentro é um filme holográfico, que aliás só a Rússia vendia esses filtros, esses tipo de papel, de película, de plástico, né? Eram filmes holográficos, né? Então a gente ali estava vendo um holograma É uma lá coisa dentro. com espelhos também, envolvendo o É, reflexo da imagem parecendo que ela tá com altura. se É, sobressaindo isso. ali. Tem a técnica de espelhos para hologramas e tem a técnica com o próprio filme holográfico. Por exemplo, você pode ter um quadro numa parede, se ele for um filme holográfico, você olha aquele quadro e o rosto da pessoa, além de estar saltando para você, está quase que falando e conversando com você. É muito caro o filtro, esse filme holográfico, né? Mas vende ainda, né? Você estava falando do fetiche da realidade virtual na casa das pessoas. E eu quero entender se primeiro assim, você não acredita que isso vai acontecer? No mundo inteiro, não, infelizmente. Porque para a gente ter uma realidade virtual para as pessoas é uma experiência individual. Uma das opções é uma experiência individual com óculos. E eu teria que ter um óculos para cada um que está dentro de uma casa. Para a gente ter a experiência coletiva, é muito, 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 muito mais caro. Uma experiência coletiva de realidade virtual, ela custa 10 milhões de dólares. São aqueles parques que tem na Disney espalhado Uhum, no Japão tem, na Europa tem, uhum, onde você entra no ambiente que ele tem TVs ou LEDs ou projeção 360 graus no teto e no chão, e aí você tem uma experiência coletiva de uma realidade virtual. Nessa tecnologia digital de imagens, a gente tem realidades virtuais sem usar um óculos ou uma experiência uhum, tecnológica dessa, né? Se a gente for para uma festa, para um casamento, se a gente for no mundo da fantasia, dentro de um teatro, ali é uma realidade uhum, virtual, que você exato. está Uhum, fisicamente em outra muito história ali legal. que não existe. É virtual, mas não é digital. Exato, né? E a febre na casa das pessoas é porque acreditava-se que esse boom das TVs, que até muitos fabricantes investiram pesado nisso naquela época, 20 anos atrás,
porque realmente todo mundo utilizaria óculos em casa. Essa é a febre, né? E isso foi uma moda, né? Como várias vezes tivemos na história vários booms de soluções, de tecnologias, videodisc, várias crenças tecnológicas que não se sustentaram, seja pelo preço ou até como os antropólogos falam, é o comportamento das pessoas. Clay Shrinsky, se eu não me engano, né? Clay O sobrenome Shirk, dele se ele pronuncia assim. escreveu aquele Clay Shirk, Here Comes a Everybody, cultura da cultura da participação, participação, é, cultura cultura participativa, participativa. né? E ele fala, né, que o que transforma a sociedade é o comportamento, a mudança de comportamento das pessoas em querer utilizar um telefone celular na mão. Se não tivesse esse comportamento, a tecnologia não teria dado certo. Então, eu acredito muito nisso, né? A realidade virtual como a gente tem hoje, o melhor óculos do mundo, mais popular, ele pesa quase 600 gramas, mais de meio quilo. Então, utilizar por muito tempo no rosto, a gente não consegue. E por outro lado, há uma afirmação dos fabricantes de óculos de realidade virtual, fazendo grandes investimentos, de que eles não têm interesse em vir para a América Latina com distribuidores locais desses óculos. Como a Apple Uhum, tem várias lojas aqui em vários shoppings no Brasil, tem representante, tem assistência técnica, garantia. O Facebook, naqueles eventos, o F Connect, o uhum. F8, eles falam que não há previsão de vir para a América Latina para vender os óculos Quest Uhum. 2, por exemplo, para a gente ser mais preciso até. Muito impressionante que eu notei quando eu vim. Eu tô morando em Portugal tem 2 anos. Enfim, comecei, enfim, fiz amizades e não só aqui em Portugal, como alguns outros países aqui na Europa. E é muito comum as pessoas terem, assim, principalmente essa faixa etária entre 25 até 40 anos, terem óculos em casa, assim, quem é mais tecnológico, óculos de realidade virtual. Não só um modelo, mas teve modelo anterior, impressora 3D, essas coisas de automação na casa, né. São coisas, assim, que eu quando morava no Brasil, eu nem não tinha nem onde comprar, assim, nem como instalar, nem enfim. E é quase que uma coisa corriqueira em alguns locais, assim, né, aqui fora, né. Eu imagino que nos Estados Unidos também seja assim em muitos locais. Mas isso cria uma desigualdade, assim, global relevante, né, em relação ao acesso a uma tecnologia que se propõe de alguma maneira, se massificar. Quando chegar no Brasil, a gente vai estar num nível, muito técnico, né, de conseguir, se empoderar usando essa ferramenta muito abaixo dos outros países que já teve ali toda uma geração de pessoas que cresceram mais acostumadas a isso. Exatamente, tem muito a ver com a Uhum. cultura. Por exemplo, X10. Não sei se você conhece essa tecnologia X10, X10, que é Não. aqueles de automação Uhum. residencial que você compra os Sim, sim, sim. interruptores. Isso já existe há 30 anos nos Estados Unidos, no Walmart, para você comprar. Aqui no Brasil, em São Paulo, a Leroy Merlin tem lá agora uma seção de automação residencial. 2 anos para cá, alguma coisa assim, eu imagino. Você deve ter acesso a esse tipo de tecnologia que você pode apertar um botão e acender uma lâmpada em casa, etc. Existem hoje diversas soluções de internet das coisas que estão tão populares quanto uma Alexia, né? Hoje em dia, aqui em São Paulo, na periferia, né, eu estou na região da Aricanduva, por exemplo, tem uma avenida que chama Rio das Pedras, que as lojas, uma loja do lado da outra vendem Alexia, né? É interessante isso. Em automação residencial Uhum. não tem, É muito impressionante. mas tem Não, e olha Alexia, né? só, eu fui na casa de um o meu cunhado é inglês, e eu fui na casa dele no réveillon. É assim, o tipo de coisa que eu fiquei perplexo, mas é totalmente natural para ele. Ele chegou em casa e falou: "Alexa, acende a luz do corredor, acende a luz da sala". Aí, bom, aconteceu. "Ah, Alexa, toca tal música na casa toda". Aí, pum, na casa toda tocando a música. Todas as Alexas, tem várias. E aí vai na cozinha: "Ó, Alexa, receita de não sei o quê", e "Alexa, adiciona tal coisa no mercado". Não é só Alexa, assim, a casa toda abre a porta, libera a porta para o cachorro sair. É um negócio, assim, que é chocante, assim, e é meio que eu não sei se era chocante o fato daquelas possibilidades ou de ele tratar com tanta naturalidade uma coisa que pra gente é muito bom, pra mim pelo menos era muito distante. E como que isso vai crescendo? Ao longo de um ano, a pessoa no aniversário ou um passeio que ela faz em algum lugar, ela vai comprando o dispositivo da Uhum. porta, ela compra Exato, depois o outro que conecta exato, Bluetooth, e daqui 2, 3 anos a casa dela está toda exato. automatizada, né? E o Clay, ele insiste nesse argumento do comportamento. Então, assim, não adianta cientistas inventarem a melhor tecnologia, mais sustentável, mais verde, né, mais eficiente,
se as pessoas não aderirem a essa tecnologia. E isso a gente consegue trazer todo o conceito para a realidade virtual, para a realidade aumentada, para a realidade Uhum. mista. Então, a realidade virtual, já tivemos no histórico, nesse artigo que você menciona, esse panorama de 120 anos ali das tecnologias, uma linha do tempo, por exemplo, da realidade aumentada de 1901 até 2021, acho que foi publicado, acho que 2018 é o último ponto que eu coloquei ali, se eu não me engano. Mas a realidade virtual tem esse histórico, um caleidoscópio, e depois, em 1970, 1960, criaram-se caixas que você olhava dentro da caixa para ver imagens, que eu preferi explicar com aquele souvenir, né, que a gente via com filmes holográficos, mas era sempre uma tentativa de levar a gente para outra realidade, em outro cenário. Então, se você coloca um óculos e você passa a ver imagens 3D, gráficas, ali você está indo para outro ambiente. Se esse ambiente for hiperrealístico, a gente pode construir outros mundos, metaversos ali, né? Se ele for uma imagem de uma câmera 360, que grava e filma e transmite em 360. A gente fala filma, né? Muito antigo isso, mas quando transmite para dentro de um óculos, pode ser que eu tô vendo você aí no estúdio, dentro de um óculos de realidade virtual, tendo a sensação, né, não é nem a impressão, a sensação de estar presente aí por causa da câmera. A realidade aumentada já é outro efeito completamente diferente, não tem nada a ver com o transporte nosso para outro mundo. A realidade aumentada são objetos 2D ou 3D, são imagens que aparecem complementando o que nós estamos vendo aqui. Então você está de óculos, né? Eu estou sem óculos, mas se eu tivesse com um óculos similar ao seu e esse meu óculos coloca algum objeto, algum gráfico, né? Que me mostra o horário atual, a temperatura atual, isso é realidade aumentada, né? Uma sobreposição de imagens. A diferença de massificação, né, que é o que você me perguntou, da realidade virtual para aumentada, é que a virtual é muito caro a massificação, a não ser que inventam um óculos por 1 centavo. Mesmo assim, 1 centavo vezes 7 bilhões de pessoas não vai ser pouco dinheiro Uhum. É. para você ter óculos distribuir para todo mundo. Por outro lado, a realidade aumentada, a gente pode utilizar o celular, porque ele já tem toda a tecnologia para fazer a realidade aumentada. Não precisa nem colocar um aparato nele, como é a realidade virtual que usa às vezes até um Uhum. celular para você monta hoje um óculos de papelão para a realidade virtual com uma caixa de pizza, você monta um óculos e coloca o teu celular ali, mas a tua experiência é bem pior, né, do que você tiver ali com óculos, que tenha Uhum. controles, etc. Um som espacial. Já a realidade aumentada, qualquer pessoa com celular que tem uma câmera consegue. Então, hoje, 3 bilhões de pessoas no planeta conseguem, com o celular, fazer uso da realidade aumentada. Eu não sei se esses 3 bilhões têm uma câmera Uhum. boa. Talvez seja 1,5 bilhão, mas enfim. A gente já tem parte do planeta equipado para fazer a realidade aumentada. Então, certamente, muitas residências possuem os seus moradores com câmeras todos individuais, podendo apontar para uma TV e aí a febre do QR Code, campanhas publicitárias, né, em programas de TV, em podcasts, em, né, programas do YouTube. Então, a realidade aumentada ela é você utilizar a câmera para reconhecer símbolos, pode ser um QR Code ou imagens ou objetos, né? Ela pode reconhecer uma cadeira, por exemplo. Existem muitos fabricantes do setor de móveis, a IKEA, por exemplo, você tem aplicativos que você aponta na sua casa no chão e você vai escolhendo o sofá, a cadeira, a mesa e ele coloca ali dentro da tua casa com a câmera do celular. Ele posiciona o objeto, você escolhe a cor, o tamanho. Então, assim, a realidade aumentada, eu acredito que a gente já possa até falar que ela está É que massificada, já está na casa das né? A pessoas, né? realidade virtual, Verdade. a realidade aumentada já está bem massificada, eu acho, assim, ela já tem cultura, Uhum. inclusive. Pokémon Go trouxe cultura de realidade aumentada. É o que o Clay fala, as pessoas usam a realidade aumentada, né? Elas vão hoje em dia aqui em São Paulo, muitos restaurantes aboliram o cardápio físico até por lei. Durante a pandemia proibiu-se o cardápio físico, então era tudo por realidade aumentada. E eu acho ruim isso, né? Porque às vezes você não quer passear com o celular, você não vai ver o cardápio do Ou restaurante, né? acaba a bateria do celular. E Já aconteceu isso comigo também. é, e a realidade mista, se você quiser, eu Sim, falo um pouquinho. a gente tem a virtual, que é a ideia do óculos, que você, né, uma tela que você cola no teu olho, você só vê aquela tela, como se ela fosse tudo. E a realidade aumentada, que é ou apontar o celular e ele sobrepor uma imagem em cima da imagem que o meu celular está filmando,
ou o próprio óculos, se a gente falar de um óculos de realidade aumentada, ser também uma tela transparente que sobrepõe, coloca, né, desenha aqui nessa tela, né, nessa lente, que na verdade é uma tela, alguma imagem, dentro ou não do contexto, né, mas pode representar alguma imagem também. E a realidade mista, o que que é a realidade mista? Assim como o metaversos tem muitos conceitos e na realidade não tem nenhum Uhum, ainda, né? A realidade mista, ela também passou muito por essa transição do conceito, né, da extended reality, até XR, extended reality, né, estendida. realidades mistas ou realidades Uhum, misturadas, né? O XR, ele é um guarda-chuva de conceito que dentro tem lá a realidade aumentada, a realidade virtual e a realidade mista e outras, realidade interativa, a uhum. realidade tem vários tipos de tecnologias e conceitos, né? Vamos focar na realidade virtual, que a gente já falou, na aumentada, e agora falar da mista, né? A realidade mista é quando a gente tem, simploriamente, um cenário virtual. Quando você assiste um programa de televisão ou um filme, você tem ali cenários virtuais e cenários reais, com efeitos especiais. Quando é um jornalismo, né, um telejornal, a gente sabe que é um cenário virtual em algumas das partes ali. Quando é um filme, você às vezes nem percebe essa mudança do cenário virtual, né, o backlot, aquela cena toda ali, o que que é virtual, o que que é real, quando é muita coisa que você não O bom efeito especial é aquele que você não percebe que foi efeito. É. acredita, né? Um óculos de realidade mista, né, é um óculos que a gente consegue entrar em outros mundos e também nesses mundos você manipula os objetos. E você coloca como se fosse, né, igual quando com realidade aumentada na câmera do teu celular aparecem objetos ali, você pode apontar Google Street View, Google Maps, você pode apontar teu celular e você perceber onde estão alguns locais ali para leste, para oeste, com a câmera do celular com a realidade aumentada. Com a realidade mista ou misturada, que é o mixed reality, você pode estar no ambiente todo virtual, tipo no metaverso, como se você tivesse no esses Decentraland, Sandbox, né, nesses metaversos, Second Life, né, que é mais popular. Mas quando você tá nesse metaverso, você consegue, né, através de um óculos, não na tela de um computador ou de uma TV, né, você incluir objetos misturando aquele mundo virtual com o seu mundo físico, né? Mas é como se eu pegasse um prato, real e colocasse na frente do óculos e esse prato aparecesse dentro do ambiente que eu estou dentro do óculos. Exato, é uma experiência que pode ter. Você pode ter um objeto decorativo, você usar um óculos desse. É muito sutil as explicações. Se você colocar um óculos, por exemplo, eu vou explicar vindo da realidade virtual. Se eu colocar um óculos de realidade virtual e eu abrir a câmera deste óculos e eu ver no meu óculos o que eu estou vendo no mundo real, você pode achar que isso eu estou entrando em realidade aumentada, por eu estou vendo o mundo real. E aí o que eu colocar de objetos é uma realidade aumentada. Neste momento não é. Como eu estou com óculos e a câmera do óculos está me mostrando exatamente o que tem na minha frente, né? Eu estou com óculos, como se eu tivesse no espaço, que se eu tirar o óculos eu morro. Então eu ponho o óculos para ver o que eu estou vendo na minha frente. Vamos falar assim, esse óculos eu estou em realidade virtual. Eu não estou aumentada. Por quê? Ele está pegando a imagem do mundo real, digitalizando ela e colocando para mim aqui. Então, nesse momento, se eu colocar objetos na frente, eu estou em realidade mista, eu não estou nem na virtual nem na aumentada, eu estou misturando as realidades. É uma conta matemática mesmo. Tipo de solução de realidade virtual com o tipo de solução de realidade aumentada, a gente tem uma realidade mista. O Oculus Quest 2, a primeira vez que você coloca ele num ambiente que você nunca colocou antes, a primeira coisa que ele faz é abrir, ele tem câmeras, ele abre as câmeras e pede para eu fazer um perímetro de segurança, né, justamente para não, enfim, ser essas videocassetadas aí de realidade virtual. Nesse momento é uma realidade mista quando ele abre a câmera da minha casa ou do escritório e eu vou marcar, eu pego o controle e eu marco no chão, faço um círculo e aí ele meio que vai mapeando, mas Mapeando, assim, ele vai quase que sabe quando você faz um círculo na areia? Você pega um graveto calibrando, ele calibra a tua é, casa você toda pega ali, um né. graveto e você marca faz um desenho na areia. Ele vai fazendo isso, ele vai transformando o chão do lugar que eu tô como se fosse uma areia, inclusive ele faz um barulhinho de areia mexendo. Isso é realidade mista.
Isso, exato. Esse processo de calibração do óculos ali já está no ambiente que você está misturando a realidade virtual com a realidade aumentada ali. Então ele está colocando isso junto para fazer a aplicação ali de calibrar. Ele naquele momento, né? A gente chama de calibrar e mapear, mas naquele momento a gente virou, a tua casa virou. Laboratório do Meta. Exato, né? Naquele momento, o Big Brother, né? A Fazenda, né? Esses reality shows, um show de Truman, né? Lembra o show de Truman, né? Nós estamos dentro ali da vida da sua casa. A gente sabe até o tamanho de um vaso para colocar ali na tua sala, né? Poderia te dar de presente isso e você falar, nossa, como combinou com a minha casa isso? É porque eu sei, eu conheço a sua casa. Isso é meio aterrorizador para quem ouve, assim, a primeira vez. Você não tem Pois esses é. óculos, você acha que não recomenda que as pessoas tenham? Como é que é a tua qual é a tua recomendação em relação a Eu isso? acho que, ingenuinamente, não vou aqui ficar fazendo teoria de Uhum. conspiração, mas vou responder. Quando a gente pede um Uber hoje, né, um 99, né, ele pergunta: "Quer que grave, né, ali a conversa?" Eu fico pensando, né, é legal, né, eu ponho sim, mas aí se eu começo a ter um papo legal com o motorista, e você começa a falar dos seus projetos, da sua vida pessoal, se você esqueceu que estava gravando, pô, o 99 sabe de um monte de coisa da minha vida. E a mesma coisa, não vou nem falar do Chrome, da Alexia, né, enfim, né, eles sabem de tudo ali. E quando você tem um óculos desse com essas câmeras, as câmeras de CFTV, elas têm ali um monitoramento da sua casa. Só que esse tipo de óculos, ele tá ali realmente fazendo o 3D da sua casa, Sim, né. e a dona do óculos é a Meta, que é uma empresa que justamente com as redes sociais tenta ter o controle o máximo possível da minha atenção, como das outras pessoas que usam essas redes sociais. É, exato. Imagina com o óculos o quanto de essa ambição do controle das pessoas, ela pode ser alta, né, porque com os óculos você realmente tem o controle das pessoas, né. Imagina se o seu óculos fosse de realidade aumentada, ele sabe tudo, para onde você está olhando. Imagina o valor da informação para onde a pupila dos nossos olhos estão olhando o tempo inteiro. Dentro de casa você olha sempre para a parede X, né, ele sabe disso, ele sabe para onde você O está olhando. Zuckerberg, eu estava vendo uma entrevista que ele deu recentemente, e um dos desafios que eles têm lá em relação ao óculos é mapear, isso segundo ele, né, é mapear para onde você está olhando, para conseguir dar a sensação de olho no olho dentro do ambiente imersivo, que é uma coisa que não é possível hoje. Enfim, ele vai saber exatamente para onde eu estou olhando, né. Isso é um side effect. Fazer essa tecnologia ser usada para fins complicados, né, a gente vai ter que fazer alguma regulamentação disso. Provavelmente esse vai ser uma das pautas aí em breve. Com certeza, né, porque a privacidade para onde a gente olha é uma invasão de privacidade, é um hackeamento nosso, né, uma empresa saber nesse exato momento para onde 1 bilhão de pessoas estão olhando. Então, assim, você me perguntou se eu acredito ou não, né, se é legal ou não essas tecnologias, assim. Eu tenho um pensamento, Miguel, se você me permite, eu vou uns 5 Não, fica à minutos aqui. vontade, a ideia é essa mesmo. Eu vou ficar provocando você para você falar. É um pensamento que eu já fui, eu não vou falar xingado, humilhado, ficaram com ódio, com raiva de mim, eu não vou ficar falando assim, né. Mas é um pensamento que quando eu coloco, ele assusta muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que não esperam você explicar, elas já fazem um pré-julgamento quando você fala isso, né, que é um pensamento muito consistente na minha mente. Primeiro eu falo a frase de impacto para a pessoa prestar atenção em mim, aí depois eu explico. É isso que ocorre. E às vezes a gente fala a frase de formas diferentes. Eu posso falar: a tecnologia é ruim, as pessoas que criam as tecnologias são ruins. Eu posso começar a falar de várias formas. Eu não estou ainda afirmando nada, só estou dando exemplos. Aí depois a pessoa me pergunta: mas você falou aquilo? Eu falei: não, eu estou raciocinando, eu estou contando uma história. Então, não é que eu falei que a tecnologia é ruim, não é que eu falei que a pessoa. Então, no final, nós vamos ficar nessa discussão. E assim, eu acho que a criação de novas tecnologias, Miguel, tem um impacto negativo muito grande para a vida das pessoas. Quando você. E aí vem. Eu às vezes ironizo um pouco, né, para fazer um storytelling dessa explicação, né, para a pessoa prestar atenção também. Quando inventam-se o carro elétrico, isso é ruim, Miguel. Quando inventam-se um 5G, isso é muito ruim. Quando a gente inventa a cura de uma doença, isso é muito negativo para o impacto das vidas das pessoas, pensando no coletivo. Para quem vai ser curado, isso é uma maravilha. Qual é esse impacto negativo na invenção de novas tecnologias, Miguel? O aumento do abismo social entre quem tem o acesso e quem não tem. Nós estamos aqui há
50 minutos falando de realidade virtual, não vou nem falar as outras que a gente conversou. Você está me perguntando se as pessoas vão ter o óculos ou não, e você sabe, né? E eu sei, e as pessoas que estão nos ouvindo sabem que tem pessoas hoje no planeta que não têm um óculos de grau. Passam fome. A gente está criando a realidade virtual e a gente tem pessoas no planeta que não têm um óculos de grau para enxergar. E se eu começar a falar muito, vai começar a chorar quem está ouvindo a gente, né? Porque você tem pessoas que são cegas que poderiam já estar enxergando, que já tem a tecnologia, mas não têm acesso. E a gente está dando a realidade virtual para quem enxerga, né? A gente deveria dar a realidade virtual para quem não enxerga, através de transcrever imagens em palavras, né, no ouvido, né? Quando você fecha os olhos e fica tudo preto, se alguém estiver te falando coisa, você Tudo que está sabe, não, acontecendo. é a transcrição de um Uhum. filme, a audiodescrição. Então, assim, o que eu vejo, que já tem tecnologias assim, né? Eu conheço aqui, inclusive, no Brasil tem startups. Mas o que eu falo é que como que a gente inventa novas tecnologias? Como que a gente incentiva? Eu não estou perguntando como, né? Eu falei, por que, que a gente está fazendo isso? Por que, que a gente cria tantas coisas novas? Se o básico, né, a gente não consegue subir o degrau do 0 para o 1. Eu e você, né? Vamos supor, você está no degrau 45, eu estou no 36, né? De realidade virtual. Vamos falar que você, de repente, você já até tem um óculos aí que você está mais perto da Vodafone, da Nreal. A gente tem pessoas que não estão no 0, nem subiram. Então, se daqui 10 anos a gente inventar um óculos atômico, que nem parece que eu estou de óculos, é uma lente de contato, como é o Insight 2012, é um vídeo no YouTube muito legal, chama Insight 2012. Eu acho errado essa tecnologia do Insight 2012. Como é que a gente vai criar uma coisa nova se tem pessoas que não têm uma lente, um óculos normal, de lente, de grau? Como que a gente inventa um carro elétrico se tem pessoas que nem bicicleta têm? Vamos falar assim, né? Nem skate a pessoa tem, né? Como que a gente inventa a cura de uma doença se tem pessoas que nem uma vacina básica tomou quando nasceu? Como que a gente inventa uma nova água quântica se pessoas não têm água básica, né? Então, assim, fala mais, Rodrigo. Então, você é contra a tecnologia? Você acha que deveria prender pessoas que criam tecnologias, tipo uma Uhum. ditadura, né, da Não, você pode fazer tecnologia? Não, não tecnologia para tem nada. esses fins de diminuir a desigualdade. Por que, que ao invés de criar prêmio Nobel de tecnologia, vamos falar assim, né, prêmios de inovações para incentivar patentes, por exemplo, né, por que, que a gente valoriza tanto as patentes de tecnologias novas? Por que, que a gente não valoriza a logística? Né? Tipo, por exemplo, 5G. Pô, legal 5G, muito bom. Então, para ter um 5G em algum país, a população tem que estar 100% pelo menos com telefone, voz, não precisa ter internet. Ou pelo menos internet de 1G. Então, se todo mundo tiver com internet de 1G, podemos implementar o 5G. Porque a gente faria os grandes empresários, os inventores, né, as pessoas focarem os neurônios delas e os E democratizar recursos o em acesso. logística. Que eu acho que é logística, o termo é logística que eu uso. Então, ao invés de criar uma nova tecnologia de um carro elétrico, por que, que não vamos fazer a logística das baterias ou dos pontos de carregar esses carros elétricos? Então, eu acho que a logística é muito mais importante. E a logística pode ajudar as gerações anteriores das tecnologias. Por que, que quando inventa um carro elétrico, a gente também não muda o tipo de pneu que existe em todos os outros carros que consomem muito, sei lá, é um lixo, né? O pneu é um lixo, é o petróleo, enfim. Então, assim, o que eu penso é nesse sentido. Quando inventa-se uma cura nova para uma doença, por que que esse mesmo inventor, cientista ou empresário, a indústria, também não vai lá e elimina, né, uma doença, né, em algum país, escolhe um país ali e colabora com alguma coisa que faça diminuir o problema que uma doença básica que já tem 100 anos a cura e ainda tem problema, e a gente está ali incentivando uma pessoa a inventar uma coisa nova. É um pensamento complexo, mas eu acredito que ele é muito consistente porque a gente dá visibilidade às coisas novas, a gente gosta disso. Só que tem muitas coisas nesse abismo social nosso. Então, assim, eu acho que é muito importante ter um óculos de realidade virtual. Trabalho com isso, gosto disso, estudei isso a minha vida inteira. Meu mestrado que eu estudei primeira vez foi em 2005, né? Escrevo sobre isso, trabalho, enfim, eu tenho lazer, eu gosto de olhar filmes em óculos, gravo com câmeras em 360, então eu gosto. Mas, pô, não posso pensar que fazer uma reflexão e achar o impacto negativo é muito ruim isso que eu trabalho, entendeu? Tipo, eu tenho que me sentir muito mal, entendeu? Olhar e falar, nossa, isso é muito ruim, eu estou trabalhando com uma coisa que é muito ruim. O metaverso que eu estou estudando é muito ruim, porque tem pessoas que nem na escola vão.
E eu tô falando de incentivar pessoas aí para um. Quando eu falo, você incentiva, você fomenta. Então, assim, pô, vamos um pouco então discutir quando a gente tiver oportunidade, falar do abismo social, que eu acho que é um ponto que faz a gente refletir, né? Legal, muito bom, Mark, que você criou o Horizons, mas espera aí, a educação básica na Angola. O que o Facebook, a Meta pensa ali? A internet que o Google criou em balões ali para a África, quanto que aquilo é eficiente realmente que leva a internet? O Elon Musk quer fazer agora o satélite, funcionar a internet em qualquer lugar do planeta, com satélites de internet, para a gente não depender das operadoras Uhum. locais. Eu acho essas reflexões importantes, mas até que ponto isso paralisa você? Porque se você ficar com esse pensamento o tempo inteiro, você pode não sei, por que que você ainda trabalha com isso, ainda dedica tanto tempo a isso, se, você está aqui defendendo essa ideia de que isso é ruim, de que isso você não me parece uma pessoa má que quer destruir a humanidade. E por que que você contribui para isso então? Porque eu acho que a única forma de transformar esse problema, né, do abismo social é se eu me tornar culpado em relação a ele, entendeu? E se eu mostrar que o Miguel é culpado, que o Mark Zuckerberg é culpado, então assim, a gente traz essa culpa, então peraí, qual é a minha pena? Ah, minha pena, já que você estudou isso, então agora você tem que levar essas tecnologias. Por exemplo, em 2016 eu lancei uma revista em papel que vinha com cardboard, que a gente fez uma inspiração, um óculos inspirado no Google Cardboard. Então, custava 50 centavos o papelão do óculos, as lentes que eram mais caras eram R$ 2, R$ 3. $1. Com $1, a gente tinha uma revista com óculos de realidade virtual. Eu fico pensando, será que eu tenho que pegar aquela revista que a gente criou naquela época, distribuir no bairro aqui para as pessoas? Então, quando todos os meus vizinhos usarem esse óculos cardboard, aí sim, Quest 2 para eles é um produto benigno, Uhum, vamos falar entendi. assim. Porque hoje o Quest 2 para eles é um produto maligno, assim, eles não têm acesso, eles não sabem, às vezes não é nem por causa de dinheiro, é por causa de mesmo do acesso àquela tecnologia. Não sabem nem para que serve aquilo, às vezes não tem um básico ali. É nesse sentido que eu penso. Eu acho que se eu trouxer a culpa para mim, eu consigo, de repente, ao invés de focar o meu pensamento, um aplicativo novo para o Quest 2, eu vou talvez usar o meu pensamento para onde eu posso levar para mais pessoas esse tipo de conceito. Talvez não o Quest 2, mas esse conceito de que é o mais legal, né, Miguel? Que é você poder aprender mais rápido, você poder curar doenças, fobias você cura com a realidade virtual. Você tem vários benefícios. Então, por que que só um perfil hoje de pessoas que compram esse tipo de óculos são os privilegiados para terem isso? Então, pô, se eu me sentir culpado, eu posso tentar colaborar, entendeu? De levar isso, não vou falar massificar, porque eu não tenho esse poder, não tenho essa capacidade, mas se eu conseguir com a minha família, com os meus amigos, transformar isso e deixar mais acessível. Eu comecei com esse pensamento, Miguel, em 2017, lá com o pessoal do Era Transmídia, o Leonardo Cruz sabe disso. Eu implantei um chip aqui, que é de uma empresa chamada Project Company. É um chip Uhum. NFC, né? Não é Ah, NFT, né? poderia ter um NFT, né, NFC, né? imagino. É verdade. Ele tem 800 bytes de informação e esse chip é um grão de arroz que tem um vidrinho, que é o mesmo vidrinho de operação do Você coração, de implantou stêntio, para né, que quem o está ouvindo a pessoal. gente e não está vendo o vídeo, ele mostrou a mão. Então ele está dizendo que implantou esse chip no A gente implantou entre o polegar e o de indicador, né, uma região que é fácil a injeção entrar, né, uma injeção de 8 milímetros. Tem um vídeo no YouTube do Era Transmídia, lá no vídeo do canal do Era Transmídia, que a gente mostra, são 20 pessoas da nossa comunidade que implantaram o chip num evento, chamado Festival PEF. Quando eu fiz esse implante, eu tive esse pensamento, eu mudei. Ao longo de 6 meses, eu comecei a mudar e ter esse pensamento mais. Não sou um tecno pessimista, mas eu também não virei, não sou um técnico otimista. E aí, quando as pessoas começam a te questionar, mas qual a utilidade do chip? Para que serve isso? E você não sabe explicar e a pessoa também não entende, você fala, nossa, eu virei, não é um ciborgue nem nada, mas, cara, eu fiz uma coisa que, tipo assim, me distanciou das pessoas. Tanto é que a gente estava aqui, faz acho que 5 anos, 3 anos, sei lá, 2 anos que eu não converso com alguém sobre esse chip, nem uso ele. Entende? Então, eu acho que assim, é uma invenção fantástica implantar um chip no corpo, né? Você poder usar um chip e carregar, mas olha o abismo que
me torna de uma pessoa que não tem o acesso, e também se eu tiver aqui as doenças nesse chip ou qualquer outra informação, é tão distante que os governos, os lugares não estão preparados assim para ter um controle de chip nas pessoas, né? E tem até polêmicas, né, que se o chip é legal ou não, tem a parte religiosa de usar chip. Uhum. Eu tive a minha transformação por causa dessa história do chip. Interessante. Interessante, porque você narrando aí me pareceu uma coisa, assim, quase sacra, né. Nós estávamos lá no nosso grupo reunido e fizemos um implante em conjunto dos chips, isso transformou a minha visão de mundo sobre como a tecnologia e o meu papel em relação a como eu falo sobre Na tecnologia. maior humildade eu falo isso, sabe, Miguel? Assim, eu gostaria de usar o tempo da minha vida que eu estudei, o que eu fiz, para fazer a logística. E eu nem sou especialista em logística. Ao invés de fazer uma invenção nova, por que, que não faz o aço ser mais barato? Eu nem conheço aço, nunca estudei materiais, mas eu acho que seria muito mais útil. É como o livro. O livro, ele é algo muito acessível às pessoas. Hoje eu trabalho numa editora que eu considero grande, assim, nossa, tem um paradigma, assim, muito interessante, porque o livro é algo que multiplica o conhecimento, e quando ele é digitalizado, ele pode ali alcançar e massificar, e tem a questão da pirataria, que acaba, ou a cópia do livro na Xerox que o pessoal faz, né, das coisas, ou também do cópia Em de PDF. arquivos, de PDFs, e-book. Olha como isso atinge as pessoas, sejam quaisquer essas pessoas. E eu fico pensando, né, assim, hoje o livro em papel ele tem uma importância muito grande até em cima do livro digital. As pessoas às vezes compram o e-book, mas encomendam o livro físico para ter em Uhum, casa, para ter uma cópia. Você uhum, pega na mão aquele livro. Eu fico pensando assim, como é uma indústria, indústria de livros, quem nunca pegou um livro na mão? Como que essa tecnologia se popularizou muito assim de acessibilidade, quanto que é acessível a leitura. Aí tem a questão da cultura de uhum. leitura, etc. Mas eu fico pensando por esse lado, porque quando você trabalha numa indústria que só 10 pessoas têm o que você faz, como eu antes trabalhava, né, eu tinha uma outra visão, aí quando você está num local que você tem uma cultura que amplifica esse meu pensamento da logística, como a logística muito às vezes mais importante do que a própria invenção, que seria do livro se não tivesse a prensa, né, a logística. O que é mais importante se a gente fosse pôr num peso? Não vamos ficar discutindo o que é mais importante, porque tudo é importante. Não, Uhum, peraí, gente. A invenção tem uma importância ali, vamos premiar quem inventou, mas peraí. Ford, quando fez a esteira para fabricar uhum. carros, né? O que foi mais importante, inventar o O carro ou processo, né. depois conseguir o processo, né? O Japão, quando fez isso. Eu acho que é esse caminho do meu Uhum. pensamento. É por isso que eu tenho a Eu reflexão, acho né? essa Mas reflexão enfim, né? muito bonita. Estava lembrando eu tive uma empresa que ensinava programação em escolas, tá. E aí na época eu pensava em levar tablet, né, porque eu vou ensinar programação, eu preciso de computador, preciso de ferramentas para isso. E aí eu conheci uma professora que morava, não sei se era em algum estado da região norte ou nordeste, mas que eu fui conversar com ela, e aí ela falou: "Miguel, eu trabalho com", e ela ensinava tecnologia. Falou assim: "Eu dou aula em escolas que não têm luz elétrica constantemente. Como é que a gente vai", você está falando de um produto para o Brasil, como é que a gente vai fazer um produto para de fato democratizar esse tipo de ensino, esse tipo de conhecimento? E hoje eu penso muito nisso quando eu estou, enfim, na educação do meu filho também. Ele estuda numa escola que é dentro de uma floresta. Ele não tem quase nenhum brinquedo, tipo arma, eletrônico, assim. Ele tem Alexa, ele gosta muito da Alexa, ele conversa para a Alexa, ele usa óculos de realidade virtual, de vez em quando, ele gosta de ver sereias no óculos de realidade virtual, mas ele chega numa floresta e ele pega um graveto e transforma aquele graveto num brinquedo. Ele cria a história dele com as folhas, com o lixo, ele cata o lixo, ele aprendeu a catar o lixo, ele pega os objetos que já estão ali Uhum. disponíveis, sem tecnologia nenhuma, e consegue fazer uma imersão numa outra realidade, sabe? Então eu acho isso que você está falando muito importante, não só do ponto de vista de acesso, de as pessoas poderem comprar, mas de poderem aproveitar essas possibilidades que não necessariamente são digitais. De novo, volta ao que a gente estava falando lá atrás, né, o virtual não precisa ser digital, e a gente às vezes acaba se afastando disso por achar que tudo tem que ser digital e tem que ter uma grande tecnologia e uma parafernália toda por trás. Não que essas parafernálias não sejam boas ou úteis, mas
não é só elas, a gente precisa tentar pensar justamente nisso, como é que eu simplifico isso para dar acesso a mais, aumentar o potencial que isso traz. Acho que essa é uma reflexão muito muito Perfeito. bacana. Como simplificar para que mais pessoas acessam coisas complexas. Eu não invisto em Bitcoin, Ethereum, não conheço muito bem blockchain, né, smart contracts, NFTs, mas eu leio sobre isso. A descentralização do blockchain vai nesse sentido de simplificar para mais pessoas terem acesso, não precisar de banco, etc. Né? Eu vejo os NFTs, por exemplo, eles são utilizados exatamente o oposto, né? Eu compro o meu macaquinho que só eu Para tenho. ser exclusivo. Exatamente. Então, assim, é que é o grande barato das coisas. O Avatar também, né? A Laura falou, né, dos tênis All Star lá no Second Uhum. Life, que todo mundo quer, Pirataria. as piratarias da Nike. Então, assim, porque as pessoas querem ter as coisas também, né? E se todo mundo tiver, talvez não tenha graça. É isso que talvez tenha essa reflexão, né? Que eu não entro nesse debate, né? Assim, não que eu não queira debater isso, não. Eu não fico pensando, pô, o que, que seria da água se a gente pensar assim, né? Todo mundo toma água e é legal, né? Ah, não vou tomar mais porque todo mundo toma, né? A gente falou de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, e me chamou a atenção recentemente uma coisa que a gente chegou a falar rapidinho. Tem um candidato na França, da extrema esquerda da França, da extrema esquerda radical francesa, segundo os jornais aqui portugueses colocam, que se chama Mélenchon. Ele é chamado candidato holograma. Ele fez um comício simultâneo em 12 cidades usando um holograma. E eu fico pensando, imagina se ele não dissesse onde realmente ele está e as pessoas que estivessem assistindo aquele comício, de fato, tivessem achando que ele estava ali. O que você acha? Holograma é que tipo de realidade? O holograma ele vai para a realidade aumentada, né? Então, só que o que acontece? A realidade aumentada que a gente discutiu aqui é quando você usa o celular com a câmera, então você está olhando numa tela e você está vendo ali a realidade Uhum, aumentada. Quando você coloca um holograma no ambiente físico, né? Você está num campo de futebol e tem um holograma lá no meio e você não percebe que uhum, é um holograma, você está em realidade aumentada, mas você não sabe que está em realidade aumentada, entende? uhum. Né? É Exatamente. como se estivesse numa realidade natural aumentada, sei lá, vamos Tem pensar show assim. de música que fizeram isso, com até artistas que já faleceram, Tem Michael Jackson, tem no o Cazuza, Queen. teve alguns no Brasil também, Tupac, tem o ABBA. Mas o que acontece, né? Eu conheço essas tecnologias porque nos últimos projetos que eu tive quando eu trabalhei numa emissora de TV aqui, uma grande emissora de TV no Brasil, né, a Globo, trabalhei 20 anos lá na área de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, sempre focado com efeitos visuais. E a gente tinha esse que você comentou que é a tecnologia de espelhos. A gente fez lá um protótipo para simular um holograma com espelhos. Foi aí que eu estive num laboratório da Unicamp, onde tem um laboratório, tinha, né, um laboratório de holografia, e eu conheci os filmes. E aí eu vi, nossa, pode ser por espelho, mas pode ser com os filmes. E os filmes eram incríveis, assim. Eles tinham lá uma réplica de um caixão, e o caixão grande, assim, né? E em cima tinha aquele vidrinho do caixão. Então você olhava ali, tinha uma pessoa lá dentro. Aí o cara abre ali, não tem ninguém, Caramba. entendeu? Porque o filme te dá uma sensação de ser 3D ali, aquele mesmo filminho Uhum. daquele negócio que você olha ali para ver souvenir. O que eu vejo assim, né, para esse candidato, né? Você pensa assim em, não sei se enganar as pessoas, e está enganando, né? Mas talvez se avisar, né? A legislação no futuro você tem que avisar se é holograma ou não, né? Tem que ter uma mensagem embaixo, né? Então você consegue estar presente em vários lugares. Um cantor ele tem que ter um pouco da exclusividade para valorizar a música dele. Então ele está em todos os shows ao mesmo tempo, fazendo shows em todos os lugares, talvez desvalorize. Mas um político não, né? Se ele estiver em vários lugares ao mesmo tempo, ele está ali conversando com a população em vários lugares, né? Mas se essas pessoas se sentirem enganadas, aí é super ruim, né? Agora, se for realmente uma brincadeira com a tecnologia, né? A gente estava falando do Pokémon Go em relação, que foi uma coisa assim, um game que popularizou muito a realidade aumentada. Mas depois do Pokémon Go não teve nenhum outro jogo, pelo menos que eu me lembre, mas eu também, enfim, não sou tão informado assim. Mas nada que viralizou tanto, assim, o Pokémon foi uma super febre assim, mundial. Por que que não teve nenhuma outra aplicação super famosa de realidade aumentada depois do Pokémon Go? Ele ainda é muito usado hoje, ainda é o grande paradigma. Qual é o próximo Pokémon Go e o que que a gente pode esperar? Eu não jogo, mas eu conheço uma amiga minha lá do Era Transmídia, a Solange, ela joga até hoje, e ela fala que sempre tem coisas, novidades, e enfim, né, as pessoas estão lá, a comunidade, etc. Mas eu acho que a febre ali é porque, principalmente com adolescentes no mundo inteiro, virou igual um hit de música quando vira uma febre mesmo, né, como você disse.
Então, acho que naquele momento, né, os adolescentes, pô, os pais tinham que sair com os filhos para caçar Pokémon, parques, os jovens, os adolescentes, né, eles caçavam Pokémon, teria até acidentes, né, pessoas sendo, acho Atropeladas. que até É. atropeladas. E essa febre, eu acho que era devido àquele momento de conhecer essa tecnologia. Para aquilo se consolidar, Clay, né, que é um antropólogo ali que a gente já falou, ele fala que visivelmente nesse caso do Pokémon Go, as pessoas adotaram essa tecnologia, essa brincadeira ali, né? Então eu acho que é isso que a gente precisa refletir. Por que não tivemos uma continuidade ou outras febres de jogos em realidade aumentada? Porque um criativo não conseguiu conquistar essas pessoas ainda, né? A tecnologia existe. Eu acho que a febre pós-Pokémon Go são os QR Codes com a realidade aumentada. Eu acho que essa é para onde foi ali. Fez uma curva, né? Ele usou ali o Pokémon Go ali, né? O mundo usou o Pokémon Go, vamos falar assim. E aí os empresários, né? As marcas, os bancos. Para um restaurante, por exemplo, eu não vejo. Eu aponto a câmera para o QR Code, ele abre um site. Ele não abre uma realidade aumentada. Ainda assim, ele está dentro do rol das tecnologias de realidade aumentada? Sim, porque eu estou usando um software dentro do meu celular de reconhecimento de imagem, que são bibliotecas de software de realidade aumentada, né? Eu estou usando, não porque a biblioteca se empossou do nome, né, da tecnologia, mas é porque quando eu tenho o Quest 2 na sua casa, que você coloca ele para fazer o tracking ali do floor, né, do piso, é o mesmo algoritmo que está sendo usado para reconhecer o QR Code no celular ali da câmera. Ele está olhando ali a imagem, rastreando ela e, né, usando algoritmos de inteligência artificial para reconhecer a imagem e trazer isso para alguma coisa. O mau uso da tecnologia faz isso ir para um link. Vamos falar assim, né? A gente poderia ver um belo prato de comida em 3D, Navegar entre que eles. restaurantes gastam fortunas, né, com biscuit para fazer o prato que imita outro prato. Você poderia ter na sua frente o prato e te dar água na boca e pedir aquele Uhum. prato. E qual é o custo disso? O link você vai para um site que tem as fotos, que já está em todo o processo ali. Aí o inverso, né? A cultura de uso da tecnologia, do comportamento dos donos de restaurantes já é caprichar nas fotos, usar as fotos no Instagram, no cardápio, em tudo. Por que ele vai fazer prato em 3D? E hoje em dia, Miguel, tem tecnologias de scanner em 3D do tamanho de uma garrafa de suco, que você escaneia um prato de comida em menos de 5 minutos, você tem o arquivinho em 3D desse prato. Tem scanner e você pode alugar esse scanner, você pode comprar, custa $1.000 um scanner desse, né? Não é R$ 5.000, não é um absurdo. Se um profissional quiser ter é o preço de uma câmera, né? De fotografia. Se ele tiver um scanner desse, ele pode vender por R$ 50, R$ 100. Cada prato de comida em cada restaurante, o cara só tem que ir lá preparar o prato. Assim como quando faz a foto, também prepara o prato, só que em vez de bater a foto, ele escaneia Ou o prato. seja, eu, Né? E aí no eu consigo aplicativo, ter no metaverso uma casa exatamente igual à minha, porque eu posso escanear tudo que eu tenho. consegue, Ah, que consegue. maravilha. Consegue escaneando e também porque para fazer a sua casa você teve que ter a planta Uhum. aprovada, etc, Posso né? subir a Tanto por planta você também. quanto você pode usar o SketchUp. Se você tem a planta só em 2D, você usa o SketchUp, por exemplo, para construir as paredes. É como fazem os processos para construção de cenário em realidade virtual, né? Você usa plantas em 2D, o SketchUp você monta em 3D e aí sobe para as engines que vão tocar esse objeto 3D ali, Unreal, Unity, né? Os metaversos são desenvolvidos nessas tecnologias. Você hoje, com a tecnologia do Unreal 5, para quem não conhece, o Unreal é a engine utilizada pelos grandes produtores de games, de videogames. A Nvidia, que é o fabricante das placas gráficas, né? Tem outros fabricantes também, mas a Nvidia tem agora uma biblioteca que chama Omniverse, que é para renderizar em nuvem os avatares e não ter a limitação do Second Life, tinha, e que hoje todos os metaversos têm a De limitação processamento quando o na avatar minha roda na máquina, minha máquina. exatamente. Muita gente não consegue, inclusive, acessar o Decentraland, o Second Life e outros por limitações da máquina. Aí vamos cair no abismo social, né? O cara que inventou um Decentraland, tá vendo? Olha o mal que ele causou para a humanidade, hein? Você usa redes sociais hoje? Eu uso o Facebook, eu tinha o Twitter, mas eu acabei
né, desistindo do Twitter. Eu tenho o LinkedIn, tenho o Instagram e eu uso bastante o Instagram. O Facebook eu deixo ali para contato com as pessoas mais antigas, e tá todo mundo ali, mas o Instagram é o que eu atualizo cada 15 dias, vamos falar assim, né? Eu uso muito grupos de WhatsApp, né, para conversar com comunidades, Telegram também, me informar sobre essas tecnologias todas que eu contei aqui, nos nossos grupos de discussão, é como se fossem grupos de academia, né? Grupos de trabalho. O Leonardo Cruz deve falar lá do Era Transmídia, é um espetáculo ali, né? A gente tem 10, 12 anos de grupo, é um monte de spin-offs de empresas saíram ali do. É como se fosse um hub, né? Um think tank, né? Tem vários think tanks há 200 anos, 300 anos, para discutir pensamentos e tal. O que você vê como as próximas tendências em relação à realidade virtual aumentada? O que a gente pode esperar sobre isso? E também essa questão do medo. Você acha que as pessoas precisam ter medo mesmo de usar essas tecnologias e por isso não usar ou usar com cautela? Queria que a gente encerrasse com essa reflexão também. Eu acho que assim, o futuro é transmídia com metaverso. Isso vai ser o futuro. Só que esse futuro ele está distante. Eu não sei nem se 10 anos, talvez mais. O metaverso ele permite a gente se aprofundar de uma forma exponencial em relação à quantidade de mídias que a gente possa ter, porque dentro de um metaverso eu posso ter lá um podcast, eu posso ter lá um cinema, eu posso ter lá TVs, eu posso ter lá rádios, né? Eu posso ter a rádio no metaverso que você sintoniza. Você entra no Decentraland e tem estações de rádio que você escolhe qual você vai ouvir. Pode ter isso lá. Não inventaram ainda, mas pode ter isso. Como se estivesse, né, numa cidade que tem frequência. Qual é a frequência dentro do Decentraland que eu escolho, que eu sintonizo? Engraçado isso, né? Refletir com você aqui, nunca tinha pensado isso. Tem rádio nos É, metaversos ainda, né? Você pode falar, pô, conheci o cara que falou que metaverso, só vai ser metaverso a hora que tiver rádio, que a gente tem um PABX, que eu consigo falar com um monte de gente ao mesmo tempo, né? Não só quem tá perto. estamos Engraçado. replicando tudo o que acontece no mundo real lá dentro agora, né? Essa é a. Eu só tô fazendo esse exercício de réplica porque você me perguntou. Você hoje faz reuniões com seus pares, com seus colegas, usando óculos de realidade virtual? Já fizemos umas 6 ou 7 reuniões, tem uma associação, até eu não falei deles até agora, que eu faço parte, sou cofundador também, que é o XRBR, que é a Associação das Empresas e Profissionais de Realidade Virtual Aumentada e Mista, né? Chama xrbr.com.br é o site. E lá a gente fez algumas reuniões no Outspace, né? O Outspace que quase faliu e acho que o Face, a Meta comprou, né? O Outspace VR, a gente fez alguns encontros, tem até no YouTube a transmissão dessas reuniões. E a gente usava o óculos para estar nesses encontros, para experimentar, mas não era obrigatório também. Mas eu já fui em vários encontros com óculos. O próprio SXSW, South by Southwest, né, ele tem uma área de realidade virtual. Quem tiver curioso para saber como é que funciona, um ambiente que são 3.000 palestrantes no ambiente físico, mas eles fizeram nos últimos 2 anos o online e tem lá o XR, SXSW XR. Então, se você digitar no YouTube SXSW XR Trailer, você vai ver muito legal os avatares voando, né? Eles usam a engine do VR Chat, do VR Room. Tem várias tecnologias de metaverso. Eu acho que o futuro para a gente é fazer essa comunicação multiplataforma, transmídia, com vários conteúdos dentro de metaversos. Não vão ser um ambiente só. Nós vamos ter interoperabilidade entre metaversos. Hoje isso não existe. A Laura ela não consegue pegar o avatar dela, que ela tem todo o sentimento com esses avatares, e colocar no Decentraland. Ela tem que ir lá configurar tudo de novo. 90% das pessoas não vão entrar em metaverso por causa disso. Você não vai ficar criando um monte de avatar. Você quer que pegar os seus avatares com a tua carteira digital, NFT, e navegar entre os metaversos. Essa interoperabilidade não existe, nem padrão existe. É como se não existisse o HTML ainda. Lembra quando criou o padrão HTML? Teve um boom ali, né? Que agora tem um padrão para fazer as páginas. O HTML5, o W3C, que era o consórcio. No metaverso vai ter que ter tudo isso, vai ter que ter todos esses padrões que não Padrões existem, de né? Então, o protocolo. nosso medo hoje é porque eu acho que o medo é porque tem muita insegurança, as pessoas vão roubar seus avatares, o teu login, o teu blockchain lá, você vai esquecer as 12 palavras, aí perdeu teu avatar, tudo que você tem ali dentro, né? Então, eu acho que os medos, eles vão ter, e eu acho que é importante ter os medos, eles que vão transformar as legislações, né, as regras. Tem o medo também
de você se expor. E isso é o principal, eu acho, assim, né? O medo que a gente tem, medo de ficar perdendo tempo. É um videogame, é um joguinho. Eu não vou ficar mexendo num joguinho, né? Eu quero estudar, quero ganhar dinheiro, quero crescer, quero encontrar com meus amigos, ver minha família. Então, se tiver um metaverso que tem tudo isso lá dentro, todo mundo vai entrar. Agora, se são lugares tóxicos, como hoje as mídias sociais se tornaram, né, essa história da gratuidade, né, da massificação ali, trouxe toda uma problemática, que é o paradigma. Você populariza, você tem que ter uma qualidade, né? Não é controle, é qualidade ali que as pessoas possam ali ter uma garantia de que aquilo está fazendo bem para ela. É muito difícil, Miguel. A gente acaba entrando em termos de É, censura, de liberdade, quando a gente, né, o metaverso, qual é? Eu tive tema para discutir 10 horas, né? Qual é a liberdade de um metaverso? exatamente. Né? Qual é o poder que tem o dono do Uhum. metaverso? Eu acho que não deveria ter poder nenhum o E dono do como metaverso. Quem controla, né? deveria? A gente deveria criar o nosso metaverso. Né? A Uhum. população teria que ter votação ali para saber se a rua passa ali ou passa do outro lado, né? Se É. pode construir casa Eles ou tentam prédio. fazer isso com as DAOs, que é o Decentralized Autonomous Organization, que é um sistema de votação. O Decentraland tem uma DAO, que é um sistema de votação, que discute esse tipo de. Eu não É, conheço esse. Chama DAO, é Adal? DAO, Decentralized Autonomous DAO. Organization. Ah, boa. DAO, desculpa, DAO. E aí tem lá Obrigado aí por essa, hein? Vou pesquisar tem um essa aqui, site, eu viu? defino os pontos de, enfim, as pessoas podem submeter leis e os habitantes aprovam. Parece muito democrático, Que mas tem legal. um detalhe, que é, se eu tenho 1 milhão de manas, o meu voto vale 1 milhão de vezes mais do que o seu voto se você tiver uma mana. E se você não Ah, tiver mana, obviamente você não vota. Então, digamos assim, é uma democracia censitária, vamos colocar, colocar nesses termos. entendi. Mas é um caminho, é um Entendi. caminho, é um caminho. Quem participa mais tem mais direito a voto, é Quem mais ou tem menos mais isso, né? dinheiro lá, que é humana. Quem É, tem mais dinheiro, não que para conquistar esse dinheiro hum, é porque a pessoa só Mana é converteu uma moeda, é isso? criptomoeda que eu posso conseguir Ah, vendendo entendi. coisas lá dentro, ou eu posso converter reais, dólares ou qualquer outra moeda em manas também. É uma criptomoeda assim como o Bitcoin. Já para mim tá errado, né? Para mim me parece errado, Eles né? estão Mas tentando, pelo menos no discurso, é bonito. Quando você começa a estudar um pouco mais, você vê que não é tão democrático assim como eles vendem. Pô, muito obrigado, Rodrigo. Foi um papo assim inspirador, foi muito muito bom mesmo. Você comentou aí que você tem alguns canais, queria, enfim, encerrar aí com uma última recomendação. Como é que o pessoal procura você? Quem quiser mandar crítica, te xingar por tudo que você falou, quem quiser te elogiar também, como é que faz? no LinkedIn, Rodrigo Arnaud, né? Estou lá assim, meu nome é Rodrigo Dias Arnaud, né? Mas no LinkedIn tá Rodrigo Arnaud. No Instagram do Hub, né? De conexões aí que a gente tem, né, entre profissionais e empresas, é @esconderijo hub, né? Tem lá o espaço que a gente quer abrir e quer abrir para as pessoas ali, né? Tanto fisicamente quanto no mundo online, né? No metaverso também. E tem um projeto network no metaverso que a gente tem feito, né? Algumas quintas-feiras à noite a gente tem entrado em metaversos e mostrado para as pessoas como é que são esses metaversos. Já passamos pelo Virbela, pelo Mozilla Hubs, pelo Como SaaSDE, é que eu né? Que é faço para participar? esse daí no YouTube, você digitar FIE, que é Fórum Internacionalização de Empresas, FIE, FIE Fórum, FIE Fórum. Aí lá dentro já tem os vídeos que nós navegamos. Nesses vídeos tem o link dos grupos de WhatsApp. A gente criou vários grupos de WhatsApp com, né, o Network no Metaverso 1, 2, né, 3, e aí lá as pessoas vão acompanhando quando a gente vai para o próximo. O próximo deve ser o Decentraland. E aí a gente vai ensinar as pessoas a criarem a carteira digital, etc. Né? Então, e o Era Transmídia, que era transmídia.com.br, essa comunidade aí que pensa dessa forma transmediática, né? O próprio XRBR foi uma spin-off do Era Transmídia, né? O xrbr.com, não sei se tem .br, né? O XRBR. São as redes para me achar. Eu acho que pelo LinkedIn eu respondo ali, né, com as pessoas, né? xrbr.com.br. No LinkedIn para falar comigo, né?
É super fácil ali também, né? Eu acho que é o ponto melhor e mais prático de contato ali, até para conhecer a pessoa, né? A gente ter uma referência melhor que o Facebook, né? Ou um metaverso que a gente vai ter avatares das pessoas, não sabe nem como são as pessoas, né? Eu não sei se eu vou acostumar com esse, igual a Laura, que ela tem amor por uma avatar principal, aí tem as É outras, né? muito engraçada a relação que as pessoas que desenvolvem uma relação muito longa com seus avatares vão desenvolvendo com os avatares. Uma viagem. Bom, valeu, pessoal. Você que ouviu a gente até aqui. Conversa mais uma vez incrível, muito aprendizado, muitas reflexões. Sai aqui borbulhando de ideias. E até a próxima, até semana que vem. Valeu, Rodrigo. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Obrigado. Parabéns, Miguel, Gabriel aí. Foi um prazer aí. Muito bom. Thank you so much for playing my game.